Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou com muita saudade de todos vocês. Não vejo a hora assim da gente poder se encontrar, né? Como é que vocês passaram esse final de ano, esse recesso, né, que nós tivemos? E hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu tenho certeza que nesse último ano, nesse período aí de pandemia, veio muito à cabeça de vocês, foi muito questionado, né? Não apenas por vocês, mas por toda a família, que é a liberdade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que a liberdade é uma das leis de Deus, né? É uma das leis morais. E nesse recolhimento, né, que nós tivemos, de nós estarmos aqui dentro de casa, todo mundo junto, né, tem pego um pouco essa questão da liberdade, né, de você ter o seu espaço, então a gente perde privacidade, tá todo mundo junto, você tem que dividir o computador para fazer a tua aula, teu pai trabalhar, com o outro, com o seu irmão também, o mesmo espaço. Então você vai fazer uma aula, tá o irmão brincando ali, tá a mãe conversando, ou o pai, enfim, coisas acontecendo. Eu mesma vim aqui gravar, tem coisas acontecendo na minha casa que vocês podem de repente estar ouvindo aí de fundo, né? A gente perdeu aquela questão do nosso espaço com isso. Depois tem lockdown, máscara, né? As restrições, faze isso, faze aquilo, comércio isso, comércio aquilo, pode isso, pode aquilo. E como é que fica, né, a nossa liberdade nisso tudo? A gente fica pensando, né? E a minha liberdade? Eu não sou livre? Não é uma lei de Deus? Eu não tenho direito à liberdade? Eu não tenho livre-arbítrio? Como é que fica? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu quero me encontrar com meus amigos, eu quero ir na academia, eu quero fazer não sei o quê, isso, aquilo, quero que eles venham na minha casa. Como fica? Né? A gente está cheio de questionamentos referente a isso. Aí eu vou trazer para vocês uma frase do Paulo de Tarso, que ele diz o seguinte: tudo me é lícito, tudo me é lícito, eu posso, mas nem tudo me convém. E aí, o que será que ele quer dizer com isso, né? Nós temos nesse contexto 3 coisas. Primeiro, querer. Eu posso querer. Posso querer o que eu quiser, né? Segunda, eu posso fazer? Sim ou não? Vai pensando se você pode ou não fazer. Tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não pode. No sentido de capacidade. Eu posso, de repente, querer fazer um bolo tal que eu não tenho capacidade, eu não sei fazer, mesmo procurando na internet, não consegui, então eu não posso fazer aquele bolo, né? Porque eu não tenho capacidade, mas poderia se eu tivesse, né? Eu posso sair na rua sem máscara? Posso. Quem que vai me impedir? Eu vou sair sem a máscara, sair, pronto, né? Então eu posso, tá? Aí depois tem a terceira questão, que é: eu devo? Aí é que está o X da questão, né? Eu posso desejar, posso fazer, porque eu tenho livre-arbítrio, tá nas leis divinas, posso fazer o que eu quiser, desde que eu consiga fazer, né? Que eu tenha capacidade para isso, mas eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu devo? Aí que está o questionamento, né? A gente tem que pensar sobre tudo isso. Porque, gente, liberdade, ela importa em quê? Em responsabilidade, em comprometimento, né? Então, eu posso fazer tudo, né? Inclusive, a gente vê aí os assassinatos. Se fosse assim, ninguém mataria, não existiria assassinato, né? Porque Deus estaria ali segurando a mão, ou a espiritualidade não vai fazer. Não acontece isso, né? As pessoas estão fazendo as coisas, elas fazem. Mas tem o quê? Responsabilidade sobre isso, né? Na lei humana já ocorre a responsabilidade, imagina na lei de Deus, sobre tudo o que a gente faz,
né? Então a gente tem que pensar, quando a gente chega naquele eu devo, que é o que o Paulo fala, me convém, é que a gente pega, né? Então me convém sair na rua sem máscara? Me convém juntar os meus amigos todos dentro de casa? Convém? E a minha família, e a família deles, e se acontecer a transmissão, e se isso, se aquilo, né? Então a gente tem que estar pensando, né? O que convém para a gente fazer ou não. E no espaço dentro da casa também, nesse momento, a gente tem que gerenciar, né? A gente tem que dividir o espaço, é um computador só. Então vamos fazer lá uma escalinha, né? Só tem um computador, tá, fui eu que comprei com a minha mesada, com o meu dinheiro, eu fiz lá um bico, alguma coisa, e eu comprei, o computador é meu. Mas meu irmão, que é menor, que não foi ele que comprou, precisa usar para estudar, né? A minha mãe precisa para fazer um cadastro, para trabalhar, só tem esse dentro de casa. Como é que a gente vai fazer? Né? Então vamos fazer uma escala, vai ver aí as coisas. A gente precisa, porque a gente vive em sociedade. Então, a gente, mesmo falando que é totalmente livre, a gente tem que obedecer às leis da sociedade. A gente tem que cumprir as obrigações na família, com parentes dentro de casa, principalmente nesse momento em que está todo mundo ali dentro da casa ao mesmo tempo, com as atividades, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. O que mais, gente? Nós somos encarnados, né? Encarnados a gente está preso ao corpo. Então, eu tenho meus limites do corpo, eu preciso cuidar desse corpo. Eu tenho liberdade para comer só besteira, ou para usar droga, ou para varar a noite sem dormir, né? Tenho. Posso fazer isso? Posso. Vai vir lá meu anjo da guarda puxar minha orelha? Não, não vai segurar minha mão, não vai botar comida na minha boca, né? Não vai fazer essas coisas. Mas eu vou ter o quê? Consequências desse ato e responsabilidade pelo que acontecer com o meu corpo por conta disso. Então tem que cuidar do corpo físico, né? Tem a preocupação do sustento. Então as pessoas, no caso, que trabalham, que precisam, né, sustentar a família, a gente tem essa preocupação. Então a gente vê que, embora nós tenhamos o livre-arbítrio que foi dado por Deus, a gente tem uma liberdade relativa, porque tem coisas que nós precisamos fazer, certo? Ah, Rose, mas então eu não sou livre. Se eu tenho todas essas obrigações, não tem uma forma, não tem um jeito, em nenhum momento eu vou ter a liberdade absoluta? O que vocês acham? Kardec fez essa pergunta para os espíritos. E nós temos a resposta no Livro dos Espíritos. Ele perguntou. Será? Vamos lá, vamos pensar. Dá um tempinho para vocês pensarem. Então, gente, a resposta é no pensamento, tá? No pensamento nós somos absolutamente livres. O espírito pode pensar o que ele quiser. Não tem barreira, o pensamento existe. Porque, como eu falei do bolo lá, eu precisava ter as técnicas, né? Ter o dom de fazer o bolo, ou de construir, fazer um origami, uma coisa tão simples. Eu não sei fazer origami, vai virar uma maçaroca o que eu for fazer. O básico é a casinha, né? Um cãozinho. Mas você vê obras-primas que são feitas, eu não tenho esse dom. Então, mesmo que eu queira, eu não posso fazer pela minha falta de capacidade. Agora, o pensamento não. Pensamento é livre. A gente pode pensar, né? No pensamento nós somos livres. Ah, que beleza, o pensamento livre. Só que, será que a gente tem responsabilidade pelo nosso pensamento também? Eu posso pensar assim? De qualquer jeito? O que vocês acham? Gente, a gente já viu isso, a gente já estudou sobre o pensamento ano passado, né? O nosso pensamento, ele é criador, né? Ele age no ambiente à nossa volta, ele cria a psicosfera, né? À nossa volta, ele interfere no meio ambiente, no meio onde nós vivemos, né? Então, se a gente pensa uma coisa negativa para uma pessoa, ela vai receber essa descarga energética. Ao mesmo tempo, se a gente faz uma prece, se a gente pensa com bondade, com piedade, ela vai receber essa vibração positiva. Então, nós temos total liberdade no pensamento, mas também temos a responsabilidade sobre ele, né? A lei humana
não vai perceber, não vai captar. Mas a lei de Deus, né, a lei de ação e reação, ela capta e ela sabe. Nós somos responsáveis pelo que estamos emitindo, pelo nosso pensamento também, né? Rose, você disse que nós temos a liberdade relativa. Será que a gente não vai conseguir mais liberdade? Eu quero mais liberdade. Como que a gente consegue mais liberdade? Será que a gente consegue? Sim, evoluindo. Quanto mais evoluído for o espírito, mais liberdade ele tem. Mais liberdade, né? Como Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mesmo ele sendo um espírito elevado, ele sabe aquilo que convém ou não. Mas aí, quando ele deixa de fazer, ele está usando a sua liberdade. Ele não está sendo tolhido. Ele deixa de fazer alguma coisa que ele sabe que não será bom para ele, nem para o próximo, nem para o planeta. Então, quanto mais evoluído o espírito for na parte intelectual e principalmente na parte moral, né, maior liberdade ele terá, maior capacidade de exercer o seu livre-arbítrio. Então vamos, né, buscar usar a nossa liberdade de forma consciente, pensando em tudo que a gente faz, pensando no que os nossos atos, os nossos pensamentos vão estar interferindo no meio à nossa volta. Conversando em casa também, essa questão dos limites, né, da privacidade, da liberdade. Porque a nossa liberdade, gente, termina onde começa a liberdade do outro, né? Se a gente está invadindo o espaço do outro, a gente vai estar interferindo na liberdade do outro, e isso não é legal. E para uma boa convivência em casa, primeiramente, na sociedade, no planeta em que nós estamos, nós temos que agir pensando na coletividade e também em nós, né? Se a gente não se cuidar, não se amar, como é que a gente vai cuidar do outro, cuidar do planeta? E aí a gente vai conquistar cada vez mais liberdade, porque a gente vai poder ir fazer as coisas, né? A gente vai poder usufruir melhor da nossa liberdade. Então, tchau, gente. Até a próxima.